Este filme homenageia o Dr. Arthur Alves Nogueira, nascido em 1892 e morto em 1946. Reunimos aspectos de suas atividades na região cafeira do litoral, conhecida como Zona do Escorpião, onde até hoje traços de sua passagem se conservam na memória popular. Foi baseado em depoimentos orais e em documentos filmados pelo próprio Dr. Arthur, recentemente liberados pela viúva senhora Grimanesa Le Petit. Aos 20 anos, realiza viagem à Europa para estudar medicina na Sorbonne. Filho de abastado desembarcador, parecia destinado ao exercício regular de uma profissão. Nenhum fato marcante indicava a trajetória fantástica que percorreria após sua volta ao Brasil. Aqui, no espaço de poucos anos, se tornaria o centro de fenômenos de fanatismo e messianismo social semelhante aos messias indígenas do período colonial. Yo hace tiempo que estaba descansando del Silverio, del Facundo, de la luna, de esa agüita, mire compay, en el solar. Pero mi negra compay se ha dislocado con esta abeja rey y me quiere fastidiar. Todas las noches se me va para los teatros y cuando llega al cuarto ya es de madrugada. A esa hora se pone la maldita y quita la abeja rey y conmigo no va. Yo hace tiempo que estaba descansando del Silverio, del Facundo, de la luna, de esa agüita, mire compay, en el solar. Pero mi negra compay se ha dislocado con esta abeja rey y me quiere fastidiar. Todas las noches se me va para los teatros y cuando llega al cuarto ya es de madrugada. A esa hora se pone la maldita y quita la abeja rey y conmigo no va. Si voy para la oficina, va para allá donde quiera que me ponga esa abeja loca. Ahí voy de vacaciones, si voy para la oficina, esa abeja loca. Que yo soy un viejo, que ya yo no sirvo, me tira en el suelo, me rompe la ropa. Después que la moja me quiere matar, esa abeja loca. Va para allá donde quiera que me ponga esa abeja loca. Ahí voy de vacaciones, si voy para la oficina, si voy para el trabajo, esa abeja loca. Con yema de huevo y con una hierbita y con unas hormonas que ella me inyectaba para alimentarme, qué barbaridad, esa abeja loca, donde quiera que me ponga. Em 1922, quando eclodiu a Semana de Arte Moderna em São Paulo, era um obscuro recém-formado vivendo em Paris. Sua existência boêmia o levava a frequentar a vanguarda artística, tornando-se amigo e médico particular de Picasso, Aragon, Eluard, Max Ernst e André Breton. André Breton iria incluir sugestões suas no Manifesto Surrealista de 1924. Em 1925 faz sua viagem de volta. Chega com olhos de europeu, desejoso de um certo risco em sua carreira. Renuncia a um consultório em São Paulo e instala-se como clínico geral em Rosário do Oeste, vila cafeeira de grande turbulência, onde, em 600 casas, 100 eram de tolerância. Lutando contra a hostilidade do meio natural e humano, seu prestígio se firma rápido como o único cirurgião da região sob o controle do fazendeiro coronel João Pinto. Traz histórias da Europa, gravuras cubistas, cartões postais e aparelhos. O exotismo discreto de suas boas maneiras lhe confere um grande magnetismo pessoal,
facilitando a tarefa de fazer amigos e influenciar pessoas. Introduz a câmera de filmar, com a qual registra episódios da vida familiar durante 20 anos. Alguns desses filmes estão incluídos neste filme. Intimamente considerava seu trabalho ali como uma autoflagelação na América tropical. Sobre a zona do Escorpião, não se dispõe de um cadastramento de todas as unidades econômicas. Segundo o relatório Colombo, há uma superposição curiosa dos ciclos do café e da cana-de-açúcar, com mineração de ouro e criação de gado. 80% da população migra na época da colheita em busca de trabalho. Na mitologia local, os deuses têm caráter migratório, ocupando sucessivamente vários pontos do paraíso. O coronel João Pinto possui 90% das terras e na vila é dono da mercearia, da padaria, da casa lotérica, da farmácia, do restaurante, da casa de sinuca, da barbearia, da igreja matriz, do prédio da cooperativa, do banco de crédito e dezenas de residências. Dr. Arthur passou a recolher material biográfico detalhado sobre 74 messias da região. Foram centenas de movimentos de liberação mística que aí atingiu caráter quase endêmico. Terra de eleição de messias e profetas entre a população cabocla, nos últimos 3 séculos, provocaram a migração de cidades inteiras de um extremo a outro da zona. Os messias interpretavam os presságios, impediam os elementos da natureza de molestar o homem, encantavam a caça e distribuíam força mágica aos necessitados. O tema central, a busca do paraíso, a terra sem mal. Aí,
As sociedades arcaicas se reencontrariam com as tradições perdidas e se poderia assistir novamente à criação das espécies vivas, das ilhas e marés, da terra firme, dos grupos humanos e suas instituições. No paraíso, corria um dinheiro sobrenatural, sem cara nem coroa. Money. Quero money. Money! Tem money? Money! Quero money! 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 مع فرقة المحترفين للجزائر العاصمة نستمع إلى استخبار زيدان ثم درجة مجنبة من حبي هذا الغزالة من إنشاد المطرب عبد الكريم دالي. Dr. Arthur, muito cedo, iria começar a sofrer alterações de ordem física e mental, desligando-se do mundo profissional que construíra lentamente. Examinemos antes sua vida normal. Fazia questão de se alimentar como os nativos, tendo por almoço 2 caranguejeiras, minúsculos ovos de tartaruga do rio, lagarto moqueado, coquinhos de macajuba, frutos semipodres da buriti, acompanhando um saboroso pirão de gafanhotos. Nas festas municipais, Dr. Arthur precisou se acostumar a comer carne humana dos inimigos, os quais, antes de morrer, eram obrigados a dizer: "Eu, sua comida, estou chegando." Carne humana era adocicada e macia. Os nativos não tinham em sua língua o F, o L e o R. E por isso não podiam entender o que é a fé, a lei e o rei. As mulheres davam à luz alternadamente a crianças e pequenos animais. Vivia uma fase produtiva. Num pequeno laboratório farmacêutico, modificava a fórmula dos medicamentos da época, adaptando-as para as condições do local. A tintura preciosa, o tônico oriental, o específico Gordona, as pílulas de Bristol, a água inglesa, o bálsamo celeste e o capivarol, o mais famoso.
Lia desde Aristóteles e comentários sobre o Corão até a Revue de Médecine Tropicale. Sintetizou as famosas pílulas do Dr. Arthur de aplicação plurifuncional, digestivas, calmantes, purgativas, laxativas e antiflogísticas. Um dia surge a ideia do almanaque. Editar um nos moldes do almanaque de Bristol ou Capivarol, sobre as pílulas do Dr. Arthur. O fazendeiro João Pinto, sócio do negócio, assegura a produção, distribuição e a continuidade dos trabalhos. Seu neto havia sido curado pelas pílulas. Forma-se um arquivo de cartas de gente simples a respeito do remédio. Exemplo. É cumprindo o dever de gratidão que venho por esta trazer ao conhecimento de Vossa Senhoria. Sofri horrivelmente durante 9 meses de fortes dores no estômago e no peito, chegando a ponto de me ver aconselhada a uma operação. Já esgotado, física e financeiramente, deixei tudo correr ao acaso. Um dia, lendo nos almanaques desse maravilhoso produto, resolvi experimentar e os resultados foram espantosos. Outra carta típica. Digo-lhe que no mundo não existe remédio tão prodigioso e juro, a qualquer hora, se preciso for, que as pílulas do Dr. Arthur são um preparado santo e milagroso. Serei sempre um admirador e um propagandista. Outra carta. Devido ao excesso de trabalho a que me obriga meu emprego, fui acometido de uma fraqueza geral tão profunda que imaginei aproximar-me da morte ou da loucura sem esperança, e etc, 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 etc.
presença do Dr. Arthur tornou a área do Escorpião hipermedicalizada, o que o envolveu numa rede de intrigas visando desmedicalizá-la. Na área do Escorpião, todas as areias são movediças. Encontrava tempo de colaborar nos violentos jornais da região. O Espelho da Justiça, A Voz da Razão, Cartas ao Povo, Os Dois Compadres Liberais, O Doutor Tirateimas, O Enfermeiro de Doidos, O Novo Censor e o Busca-Pé. Alguns em língua tupi. Poucos dados sobre seu casamento com Grimanesa Le Petit, ou melhor, que obscura aliança pretendia o Dr. Arthur ao realizá-lo. Levado por ela, fundou um colégio de meninas granfinas, cujo anúncio dizia: ensina-se língua inglesa e francesa e boas maneiras, e mais, a fazer flores de pano, obras de miçangas, descanso de castiçais e costura para ambos os sexos, assim como a tocar piano e flauta de pan de 13 tubos. Se nutrirá o coração das educandas com o amor pela virtude para que possam aditar os dias de seus progenitores. Tudo que se ajunta se espalha. Dr. Arthur era feliz, sentia-se um inovador, mas forças desconhecidas começaram a sabotar sua vida sentimental. No começo foi uma simples incapacidade de atuar agressivamente. Disse a si mesmo como teria dito a um leitor do almanaque. Este seu nervosismo, essa dorzinha de cabeça que o atormenta, todas essas ideias negras que o martirizam,
indicam que os seus intestinos estão precisando de um corretivo. Mas a 25 de abril começaram sintomas estranhos, coincidindo com inesperados fenômenos atmosféricos. Agulhadas pelo corpo, suores frios, ansiedade intensa, diarreia matinal. Imediatamente perde sua capacidade de distinguir os 13 sabores comerciais do café. Cruza o céu da zona do Escorpião o mesmo cometa a que em 1577 se atribui a perda de El Rei Sebastião. O astrônomo engenheiro Palata de Navarra e Rocaful comenta: esse cometa cada ano sai pior. Na semana seguinte, o Dr. Arthur piora. Tremores generalizados, cólicas, perda de sentido e estado de choque, câimbras dolorosas e vertigens. Interpreta erroneamente seus sintomas como abuso de cantárida que ingerira como elixir da juventude. 1º de maio foi o eclipse do Sol. Padre Diogo Laines relata. E o Dr. Arthur, vendo coisas tão nova e prodigiosa como foi o escurecimento do Sol, contra toda a ordem natural, exclamou: ou Deus está delirando, ou a máquina do mundo se desfaz. Final de maio. Sintomas atingem o ápice. Perturbações visuais, os chamados escotamas cintilantes. Retenção da urina por 48 horas, sangue pelo nariz e gengivas. Uma voz lhe diz: defenda-se ou será aniquilado. Rapidez maravilhosa no crescimento dos pelos. Excitação psíquica, traduzindo-se por vezes em intenso delírio erótico. Quando detido no domicílio, rasgava os objetos ao seu alcance. Frequentes acessos de automutilação, tentando morder a própria nádega, onde, segundo ele, estaria inoculado o vírus nefasto. Alguns homens já o ouvem com atenção, embora as coisas ainda não façam muito sentido. São figuras originais, como o Dr. João de la Parilla Duque, autor do livro Avisos Exemplares de Dona Verdade. Gaspar Barata de Mendonça, especialista em rituais de mumificação. Elesbão das Chagas, corroído por ideias e vermes de sangue azul. E Plutarco Benemon, místico e pequeno industrial. No dia 10 de julho surge a virada decisiva. Ao meio-dia, o Dr. Arthur inspecionava com sua câmera de filmar a vila em meio a alucinações bem ao gosto de Euclides da Cunha. Cabeças envoltas em esparadrapos sanguinolentos, braços partidos em tipóias, pernas encanadas, pés disformes pela inchação, atravessados de espinhos, peitos costurados a bala ou sarjados a faca. Todos os traumatismos e todas as misérias.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se erizaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terrible 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Às 11 da noite, comunica ao seu amigo Gonçalo Anes de Bandarra. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Provas. Exibe suas costas cobertas de queimaduras de 3º grau com a formação de escaras e um pinheiro carbonizado ainda fumegante. À sombra desse pinheiro, em 21 de maio de 1888, descansou o senhor D. Pedro II, a família imperial e a imperial comitiva no seu caminho para Curitiba. Era o último aviso.
Apparuit autem ili angelus de celo confortans eum, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius sicut gute sanguinis decurrentis in terram. Dr. Arthur abandonou pátria e residência para pregar sob os climas mais nocivos da zona tórrida. Obteve a revelação dramática do seu verdadeiro nome, Oberá, que significa esplendor. Em seus arquivos e fitas gravadas, reviu a história de seus precursores na região. Um pretenso São Lourenço que pregava uma iminente combustão universal e organizava espetáculos com 5.000 colonos se confessando em praça pública. El Corregedor, que se fazia adorar pelos índios nos fins de semana contra a vontade da esposa. Sua saliva era poderoso aliado na luta contra a malária. Ensinava a perfuração no nariz para eliminar o sangue materno concentrado no homem. Morreu enforcado. Dr. Arthur atravessa esse período inicial em meio a visões. Sua ideia fixa é: a 2000 não chegará. Viaja em pensamento até o país dos mortos ilustres que lhe mostram a Europa velha, as gerações sem vigor. Um espectro ronda a Europa. A 2000 não chegará. Somente os escolhidos na zona do escorpião escaparão da noite definitiva. A ordem era renunciar a tudo que o estrangeiro trouxe. O fio de nylon, os cosméticos, os enlatados, os motores à explosão. Preservar a tradição. Fica proibida a comida europeia. Ela provoca um peso diabólico no corpo. O corpo precisa se conservar através de jejuns prolongados, até que de tão leve consiga passar no instante da terra ao céu. Seu pai, o Sol, lhe enviava um boletim diário com instruções para o governo do mundo e a restauração do Império. Dr. Arthur memorizava tudo. Detalhes técnicos sobre o dilúvio vindouro. Cronogramas para a busca do paraíso terrestre. Um fichário sobre reis estrangeiros presentes e futuros a serem vencidos. E um roteiro de peregrinação até a terra sem mal que os guaranis já procuravam desde o século XVI. Um dos mais antigos surtos messiânicos conhecidos data de 1549. 3.000 tupinambás fogem de um aldeamento jesuíta na Bahia, guiados por 2 pajés que se diziam criadores do céu e mestres do trovão. E tentaram atravessar o continente sul-americano. Os pajés encenavam danças e prescrições. Rituais rigorosos visavam preservar a cultura ameaçada. Curavam os doentes e os calvos e explicitavam as filigranas da doutrina. Os índios foram morrendo pelo caminho. Procuravam a terra da imortalidade heróica e do repouso eterno. 13 anos depois, em Chachapoyas, no Peru,
250 sobreviventes são aprisionados. Dr. Arthur não fez nenhum esforço para atrair os cangaceiros e fanáticos. Preferiu jogar com o tempo, porque o tempo é a chave da estratégia. Instalou-se no rio Incari, onde viviam 4 paróquias protetoras de leprosos. Era o período da purificação interior. Fazia-se acompanhar de um escravo negro, do qual, se afirma, teve uma filha. Como Lúcifer, se apropriou do título de pastor e capitão-mor das nações cegas. Envia seu duplo, Fortunato Schumbergas, ao céu para extinguir os meteoros. Galera, quando você nasceu? 8 de julho. Fala com bola. Quantos anos você tem de bola? 38 anos de bola preta. Por que você sai com essa fantasia? É tradição já. Tradição, Fui né? porta-estandarte, 25 anos, fui rainha, fui madrinha do bola preta, agora eu sou palhaça. Muito bem. Encoraja os índios a parar de trabalhar, pois as plantas doravante crescerão sozinhas. As flechas caçarão automaticamente os animais. Prometia muitos inimigos condimentados para devorar. Os fuzis inimigos cuspirão água. Quando visitantes lhe perguntavam como era a gente da Europa, dizia: são monstros aéreos, peludos, com a cabeça furada, deixando escapar fumo de tabaco. São pernetas, suas unhas têm 1 metro de comprimento e têm o corpo aveludado como o do morcego.
Passam-se 5 anos. Vamos encontrá-lo como Adão, pondo em língua hebraica os nomes próprios de todos os animais e rebatizando 15.000 adultos. Curava os doentes à maneira xamânica, assoprando sobre eles, e era ajudado por mulheres cuja profissão era sugar e lamber as partes afetadas. Fez reviver o proibido culto de Jurupari, com flagelações rituais e consumo de bebidas fortemente alcoolizadas. Possuídos pelos deuses, alguns sectários inexperientes se ofereciam em sacrifício, atirando-se pelos precipícios num suicídio ostentatório. Conta o tabelião itinerante Tutmoses Neoposiano que tal era o zelo do Dr. Arthur de converter almas, que andando de uma parte a outra, foram necessárias medidas especiais para aliviar o tráfego de peregrinos nos contrafortes da serra de Ibiapaba. Assimilava Cristo a um herói civilizador do tipo Tupani, e os santos a feiticeiros curadores. Acreditava promover um sincretismo verdadeiramente nacional, mas seu desejo oculto era andar pelo céu como seu contemporâneo Bartolomeu de Guzmão. Certo dia a migração teve início. O bando procurava refazer um percurso centenário do messianismo guarani. Direção, Santa Cruz, ao norte da zona do Escorpião. Você quer que continue naquele mesmo tom? Tá, então vamos. Em sua turma, semeava um mapa de territórios inexplorados com nomes do calendário positivista. Dr. Arthur ia à frente vestido de branco e carregado sobre espadas cruzadas. 40 concubinas, escolhidas entre as mais sadias, o cercavam cantando canções licenciosas. Afirmava que as estátuas adoradas pelos cristãos eram estátuas disfarçadas de sua mulher grimanesa Lepeti. Dela, diz Euclides da Cunha, que a conheceu pessoalmente. Megera assustadora, bruxa rebarbativa, a velha mais hedionda destes sertões, imagem atemorizante da maternidade devoradora. Um de seus pés é humano, o outro animal. Dr. Arthur queria sua história de amor com dimensão épica, mas já entrava em negociações secretas com sua amante, Doroteia Ingrácia Tavareda Dalmira, autora do livro Máximas de Virtude e Formosura, com que Diófanes, Climineia e Emirena, príncipe de Tebas, venceram os mais apertados lances da desgraça, imitando o sapientíssimo Fenelon na sua viagem de Telêmaco. A caminhada era longa. Mesmo fatigado, o grupo ainda parava para dançar, cantar e jejuar, seguindo os rituais com minúcias. Às vezes, até o aniquilamento total das forças. No caminho, certa vez, deparando com o cadáver de uma mulher enforcada, pendente do galho de uma árvore, Dr. Arthur exclamou: "Provera aos deuses que todas as árvores dessem frutos semelhantes." Outras vezes, para distraí-los, contava anedotas gastas de seu antigo almanaque, como a das doenças profissionais. Advogados têm fórum culose. Agricultores, dilatação da horta. Bailarinos,
dança de São Guido. Caixeiro de armazém, perda de peso. Fabricantes de malas, malária. Funcionários públicos, doença do sono. Caçadores, elefantíase. Gramáticos, conjuntivite. Jardineiros, cravos. Jóqueis, tuberculose galopante. Jogadores de sinuca, cálculos biliares. Juízes, reumatismo. Motoristas, taxicardia. Sacristão, sinusite. Pintor, febre amarela. Dr. Arthur passou a exigir adoração incondicional e fé absoluta. Isso tenderia a apressar o advento da Idade do Ouro e uma revisão crítica da cultura brasileira. Durante a travessia, praticavam o aborto e o infanticídio e se envolviam em loucas discussões sobre como se deve interpretar a ceia. Ao atravessar grandes propriedades rurais, Dr. Arthur precisava punir certos peregrinos que queriam matar e comer todas as crianças batizadas que encontravam pelo caminho. Chegando em Santa Cruz, para impressionar, manda construir um casebre atapetado de veludo vermelho, com pias de cristal, figuras de alabastro e perfumes. 15 empregadas se comprimiam para limpar e tomar conta das relíquias. A numeração das relíquias aí tem que ser um troço totalmente sem ênfase. Parte da coroa de espinhos, um pedaço de lenho de Vera Cruz, um sapatinho da Virgem e uma touca de Santa Maria Madalena. Economicamente, procuravam se manter ativos. Encomendou suprimentos na capital. Balas de fuzil, querosene, agulhas de costura, tecidos, café, açúcar, cachaça, legumes secos, carne seca, farinha e sabonetes. Vendia, assessorado por um primitivo setor de marketing, 1.420 barricas de castanha, 300 peles de leopardo, 30 macacos e macacas e 600 papagaios, já sabendo algumas palavras de francês. Pontos sensíveis. Eu vou direto aos pontos sensíveis. Seus poderes aumentavam. Acreditava-se que podia provocar inundações e rupturas de diques, paralisar os inimigos, incapacitando-os de comer ou dormir. Isso quando não lhes bloqueava as vias intestinais, impedindo-os de evacuar. Poder de aproximar as margens de rios para travessias e fugas. Poder de cegar lagunas e rios
cujas águas se retiravam respeitosamente sob suas ordens. Tinha o poder de dar figura humana aos troncos das árvores para agradar a fantasia das crianças, e o poder de transitar livremente de um sexo ao outro para agradar sua própria fantasia. E como os messias do Chaco, podia descrever cenas acontecendo a muitos quilômetros, como se estivesse assistindo a um filme. Dizia ter aprisionado o cometa de Halley e a seca de 1910 num vaso, e que o soltaria na hora certa para destruir os cristãos. Seus milagres cresciam e os candidatos eram tantos que as propostas de salvação tinham de ser encaminhadas em envelope lacrado. Direitos adquiridos. Direito de roubo, de violação. Direito de rapina. Os habitantes pagavam tributos agrícolas em troca de proteção material e espiritual. Paralelamente, eram servidas 30.000 sopas diárias. Mas o diabo não estava satisfeito por certos excessos inadmissíveis dentro de seus padrões morais e jurídicos. E começaram as hostilidades contra o Dr. Arthur. Sob a direção de um franciscano com abscessos, vermes intestinais e pústulas no rosto, os neófitos, catecúmenos da missão vizinha de Abapo, travam as primeiras escaramuças com a tropa do Dr. Arthur. Resultado, 80 peregrinos morrem degolados a machado e 580 desertaram. A 1º de janeiro, o obscuro Santos Atahualpa recebe súbita inspiração divina e grita que o Dr. Arthur não passa de um rei carnavalesco.
funda uma confraria de misteriosos justiceiros. Tem início a Guerra Santa na Zona do Escorpião. Acompanhado de 50 gaúchos imunizados contra balas, invade o esconderijo do tesouro acumulado pela família Nogueira e, numa explosão de xenofobia, captura e queima vivos todas as mulheres e crianças. O coronel João Pinto entra na guerra contra seu antigo sócio, lançando por conta própria uma edição do almanaque expondo o Dr. Arthur ao ridículo em anedotas e denunciando por exercício ilegal da feitiçaria. E isto coincide com o grande craque da Bolsa de Nova York. Clima de desespero e desmoralização. Dom Tomé de Alarcão, escrivão de Calicut, faz o balanço da zona de influência dos Nogueira. Aldeia do Rio Vermelho. Grupos isolados de franco-flechadores matam o prefeito enquanto as lojas são invadidas por pivetes alucinados com facas e pedaços de pau. Aldeia de São Pedro de Saboia, fundada por Mendes Sá em 1558, assolada por epidemia de varíola. Habitantes tentam salvar contrabando de produtos eletrônicos japoneses. Aldeia de Santiago, ocupada por príncipes canibais famintos, que, à falta de carne humana, comem a tartaruga proibida e seus fígados explodem. Aldeia de Bom Jesus de Tataquara, depedrações de objetos de acrílico, letreiros luminosos e conjuntos residenciais dentro da selva. O prefeito poeta é eletrocutado por sua máquina de escrever elétrica enquanto escrevia um soneto sobre a cachoeira de Paulo Afonso. Contra o Dr. Arthur se faz a procissão do sangue, saindo do convento dos descalços. Ia nela o senhor vice-rei descalço, com uma corda no pescoço, e a senhora vice-rainha pedindo a Deus misericórdia. Os cortesãos, com ossos e freios na boca e espantosas penitências de sangue. Atrás iam os cavalheiros e gente plebeia e todos os clérigos, cobertos de cinzas na cabeça raspada, roupagem de ervas e cilícios. Por seu lado, Dr. Arthur faz o sacrifício de um veado cujas cinzas espalhou pelo vento para provocar a dispersão dos ajuntamentos inimigos. Na boca, um pedaço de cristal de rocha. Malária, tuberculose e alcoolismo graçavam em Santa Cruz.
No último dia, foi surpreendido explicando aos meninos índios que na antiga Torre de Babel houve 72 línguas. E na Babel do rio Amazonas já se conhecem mais de 150. Estava dependurado numa árvore, comendo carne crua e repugnante. Orelha de cachorro, rabo de serpente e lesmas. Chorava. Os olhos tão inchados pareciam 2 seios. Robledo Lopes, um mestiço trânsfuga de Assunción, chupa uma pena de ave do paraíso e se torna invisível, conseguindo escapar da área para levar informações ao conde de Ficalho e ao excelentíssimo marquês Dom Antônio Luiz de Souza e Telo Menezes, que apertam o cerco. Ahí voy de vacaciones, ahí voy para el trabajo. Esa vega loca no cunda el pánico, no viejo maldito, me jala los pelos y si grito, cállate soldado que te voy a matar esa vega loca. 4 velhos que conheci em 1955, sobreviventes da região de Ivu e que haviam sido adeptos do Dr. Arthur, contam que a esposa, Grimanesa Le Petit, para quem o casal era a única realidade estável, disfarçada por uma cabeça mecânica, com barba, bigodes e
queixo movendo, inventada pelo célebre Bustefanini de Veneza, num acesso de ciúmes que nada tinham com as lutas, matou seu marido com 35 tiros na cabeça. Número que faz supor que ela foi ajudada por outras pessoas. Em fevereiro, em pleno carnaval, seu cadáver é revelado. Jazia num dos casebres anexos à latada. Removida breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol o corpo do famigerado e bárbaro médico. Estava hediondo. A cabeça atormentada com a coroa, as mãos e os pés com os cravos, as costas com os açoites, cabelos arrancados, a pele estava esfolada, as veias rasgadas, os nervos estirados, os ossos desconjuntados, o sangue derramado. Desenterraram-no cuidadosamente. Fotografaram-no depois. Resolveram, porém, cortar e guardar a cabeça tantas vezes maldita. Trouxeram aquele crânio para o litoral para que a ciência dissesse a última palavra. Ali, no relevo de suas circunvoluções cerebrais, os cientistas constataram as linhas essenciais do crime e da loucura. Ja, führt sie nur zusammen. Schließt eure Reihen. Ihr schreckt mich nicht. Ich bin gewohnt, vor Speeren gegen Speere zu stehen und rings umgeben von dem grauenden Tod das mutige Leben nur doppelt rasch zu fühlen. Freunde, Hörmut! Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber, Kinder. Doch diese bleibt ein hohles Wort des Herrschers, nicht ihr Gemüt. Freunde, schützt eure Güter und euer Liebstes zu erretten, halt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe.